Para você que nos visita, nós estamos seguindo uma série aqui nesse ano, mais uma jornada, pensando naquela missão e na identidade que Jesus nos deu como seus filhos, desde o Sermão do Monte. Vocês são luz do mundo. Num momento de escuridão, a gente pode dizer, é muito bom saber que existe um alento, existe uma possibilidade, existe luz. Só que essa luz vem, logicamente, por Deus, por Jesus, mas Ele decidiu teimosamente usar os seus filhos, homens e mulheres como nós, como aqueles que abrem o seu coração para Ele, para que possam iluminar, sejam seus luzeiros. Jesus falou: enquanto estou aqui, eu sou a luz do mundo. Mas no sermão Ele delegou, Ele falou: vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Ok? E a gente está seguindo aí, pegando para aqueles que querem ser luz na cidade, como nós estamos dizendo aqui, né? Então, várias coisas que são importantes. Primeira coisa, a gente viu, desenvolve intimidade com Deus, a gente viu várias semanas isso, demonstra o fruto do Espírito, e hoje nós vamos entrar no nosso terceiro ponto aqui, né? Usam seus dons para o reino, os dons espirituais que Deus dá e capacita a cada filho. Mas, nesse primeiro sermão dessa nova série, ou minissérie, como a gente pode dizer, nós não vamos ver aqui nenhum dom espiritual. Nós vamos ter tempo para isso. Nós vamos ver todos aqueles textos bíblicos de Efésios, de 1 Coríntios, todos aqueles textos que falam de vários dons e ministérios que Deus, Jesus, o Espírito Santo deixaram para nós e distribui para todo aquele que crê, não é? Mas hoje eu queria que, como na estrada, não sei se você viaja muito, eu sou metido, eu escutei pela primeira vez de um filho meu: acho que vocês estão ficando velhos, tem que baixar a bola, aí tem que andar menos no carro. Mas uma coisa que a gente gosta de fazer é pegar a estrada, eu e a Tô, né? A Tô faz uns lanchinhos de atum, vocês não sabem como, assim, sabe aquele pão puma, né? Pão puma, entre aspas, né? Com pão de forma, com aquele patezinho de atum. Então, a coisa mais gostosa da vida inteira a gente fez isso. Então, pega a estrada e vai, e de repente dá fome, você tira aquele papel alumínio, né? E come assim aquele lanchinho. E aí, de repente, essas coisas têm muito mais prazer na vida da gente do que outra coisa. E é interessante quando qualquer estrada tem aqueles pontos de marcação da quilometragem, não é? E ainda mais quando você faz uma viagem muito longa. Teve um dia que aí nós fizemos aniversário de casamento e a Tô olhou uma cidade no mapa lá: vamos lá, vamos, tudo bem. Aí quando eu olhei, a cidade estava a 300 quilômetros daqui, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então a gente rodou 600 quilômetros naquele dia, né? Ida e volta, e o corpo cansa, mas a mente se distrai e é muito bom, né? Quando você está voltando de qualquer viagem, parece que aqueles marcadores ganham uma importância maior, né? Você começa a ficar: cadê? Quanto falta, né? Não foi diferente naquele dia. E eu queria que hoje fosse um dia assim, aqui, para nós. Nós estamos já nessa série há muitas semanas. A primeira parte, umas 8 semanas, a outra umas 5 semanas, ou seja, são vários meses que a gente está nesse caminho. Então, antes de dar uma aula expositiva para vocês dos dons, para que vocês possam se reconhecer, e a gente vai ter oportunidade de fazer isso até em seminários à parte sobre isso, porque faz tempo que a gente não lida desse assunto, né? Eu queria que nós preparássemos o nosso coração. E eu, como pastor de vocês, eu tenho sentido isso. Talvez até em função de coisas que estão acontecendo, como, por exemplo, aquele espetáculo da sexta-feira, né? A abertura das Olimpíadas, né? Que muitos viram lá um grande espetáculo de inclusão, né? E nenhum problema com isso. O problema é quando usam, por exemplo, a Santa Ceia como uma base. E como então o que isso diz para a gente? E é interessante que nós vamos usar basicamente, lógico,
Aqueles que me conhecem sabem que eu acabo colocando alguns outros textos que dão apoio àquilo que a gente está falando. Mas, basicamente, 2 textos. E eu queria abrir com 1 Timóteo 6. E eu queria ler nesse momento só um versículo. Depois a gente vai ver o anterior, que tem a ver uma conversa de Paulo com Timóteo. 1 Timóteo 6, versículo 12, se você quiser acompanhar aqui, vai estar projetado, se você quiser seguir na tua Bíblia, fique à vontade. E esse texto diz assim: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Amém? Podemos ler juntos? É curtinho, né? Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Amém. Vamos pedir para o Senhor nos acompanhar nessa reflexão. Pai Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas, Senhor. Tu chamaste um povo para ser chamado de Teu. E nessa manhã eu peço, Pai, a cada um de nós aqui, a cada visitante, a cada irmão dessa igreja, abre o nosso coração para entender coisas básicas, coisas que fizeram com que Jesus tivesse que vir para habitar no nosso meio e pagar o preço pelo nosso egoísmo, pelos nossos pecados, como a Bíblia chama, naquela cruz. Abre o nosso entendimento, dá-nos isenção de ânimo, para que essas palavras não sejam palavras de um pregador, mas palavras vindas do Teu Santo Espírito, para o nosso entendimento. Transforma a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Não sei se você tem aquele aplicativo que a gente sempre fala aqui, do YouVersion, né, que é um aplicativo da Bíblia, e tá muito legal, né, porque você abre toda manhã e tem um versículo, e tem alguém, pastor ou não importa, alguma irmã, falando alguma coisa sobre esse versículo. E ontem foi interessante que esse versículo aqui foi colocado lá. Esse foi o versículo de ontem, né? E combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para o qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. E é interessante que o rapaz que falou, cara forte, o nome dele é Darlan Romani. Ele é atleta olímpico da prova de arremesso de peso, né? E ele então ele fala ali sempre 2, 3 minutos, né? Muito rápida aquela reflexão, mas é muito legal. Muitas vezes aquilo alimenta a minha manhã, quando eu acordo, ou a primeira vez no banheiro de manhã, e eu vejo ali e muitas vezes me alimenta. E eu estou compartilhando com vocês isso. Mas foi interessante, né, que esse moço, portanto, esse Darlan Romani, não sei quanto tempo faz que ele gravou isso, né, deve ter uma programação, um tempo antes, ele deve estar lá. Ele devia estar naquele barco lá, junto com os brasileiros, né, ali, ao invés de entrar no estádio, participando daquele negócio. Muitos acharam muito bonito. Eu confesso a vocês, eu não vi. Eu vi depois recortes, porque todo mundo teve uma repercussão grande, né, sobre isso. Críticas e elogios, tudo que a gente sempre imagina que aconteça, né? Mas talvez ele tenha ficado triste como cristão ali, de ver sua fé um pouco sendo ali meio achincalhada, né? E é interessante quando a gente pensa, né? Porque é uma festa que deveria ser um congraçamento mundial, sempre foi, né? A Olimpíada tem essa conotação. Então, e pensando ainda mais na França, os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, que eles têm tanto orgulho disso, e o mundo meio que baba ovo para isso, né? Ninguém conta que, entre parênteses aqui, 350 mil franceses, mais ou menos, morreram por causa da queda da Bastilha, nos 10 anos que se seguiram, né? Então, custou muito sangue e muita injustiça. Mas, independente disso, o mundo vê essas 3 palavras mágicas, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, como quase um mote para um mundo melhor, né?
Mas é interessante, então, e eles fazem, então, muitas pessoas, algumas pessoas bem próximas da gente assistindo naquilo, né, e falam, nossa, que legal, um manifesto à diversidade. Né? E não teria nenhum problema para isso, com relação a isso. O único problema foi, por que usar a Santa Ceia como palco? Qual foi o objetivo disso? Né? Interessante, eu ia compartilhar nos grupos da igreja, eu acabei não fazendo. Deveria ter feito, perdão, mas eu ainda posso fazer. O Iago Martins, talvez vocês saibam, é um pastor, né? Ele tem uma coisa, ele é do Ceará, acho que agora está nos Estados Unidos, não sei, né? Mas ele fala 2 dedos de teologia, tem um pedacinho, algumas vezes as pessoas mandam alguma crítica tal, e ele faz lá. Algumas vezes eu não gosto do que ele fala, algumas vezes foi muito bom. Eu achei muito ponderado o que ele fez. Logo na sexta-feira ele colocou um vídeo falando dessas coisas. E ele falou, para mim, como cristão, assim, eu fiquei um pouco triste, e eu também. Né? E ele falou, a única coisa para mim que fica claro ali, a mensagem clara dos franceses, ou pelo menos dos idealizadores daquele espetáculo, é assim, vocês não são bem-vindos aqui. Muito claramente, vocês, cristãos, não são bem-vindos aqui. E aí foi interessante a reflexão que o Iago fez sobre aquilo. Ele falou, olha, não me surpreendeu. Né? Não me surpreendeu, porque esse é o mundo que a gente vive. Aí alguns, né, falam, não, mas vocês estão inventando pelo ovo. Alguns, não, vocês veem teoria da conspiração, né? Muitas coisas que acontecem na política e tal. Aí eu vi um americano falou, você sabe qual a diferença entre uma teoria da conspiração e a realidade? 2 meses. Até que aquilo que era teoria da conspiração aconteça. Né? Mas, nesse caso específico, poderia falar, puxa, foi uma coincidência, foi não intencionado, foi, na verdade, para mostrar que a diversidade é uma coisa legal. Mas olha que coincidência. Essa foto aqui, desculpa se a foto está ruim, eu catei ali do meu celular e só pus aqui. Né? Essa foto mostra outro atleta brasileiro, Cebolinha, Xambinho. Né? E essas são as pranchas que ele tensionava usar nas provas da Olimpíada. Como carioca, o que tem nas pranchas? Não sei se dá para você, tem o Cristo Redentor. Tinha o Cristo Redentor. E aí o que se pôs lá? Que os jogos têm regras estritas focadas na neutralidade. E por esse motivo, o Xambinho não poderá usar o símbolo do Cristo Redentor em suas pranchas nas Olimpíadas. Ou seja, se ele teimasse em manter as pranchas daquele jeito, ele não poderia competir. Então, o que ele fez? Ele lixou, pelo menos eu não sei direito, aí não segui mais, eu estou comprando estou vendendo como eu comprei, né? Ele teve que lixar as pranchas dele, tirar o Cristo Redentor para poder competir. Ou seja, por quê? Porque dizem que qualquer menção ao Cristo pode ofender pessoas que estarão ou estão lá nas Olimpíadas. Mas aquela ceia descaracterizada não teve problema. Por isso que eu trouxe esse texto um pouco para a gente refletir um pouco nele, e depois um segundo texto, que é o texto principal, que deveria ser o nosso texto. E eu vejo aqui, para a gente analisar, novos tempos e uma nova consciência. Deus nos chama para isso. É como se Deus estivesse falando para a gente assim, ó, você aceitou a Cristo? Você sabe o que Cristo fez por você? Você conhece o Evangelho? O tempo de brincar acabou. O tempo de brincar acabou. Vamos assumir a nossa maturidade espiritual e vamos trabalhar. Só para não perder o coisa, se você não ficar com uma má interpretação do que eu estou defendendo aqui, ainda mais você que está nos visitando, né?
ou você que está há menos tempo aqui, eu não estou defendendo, então, porque aí o Iago, né, mesmo falando, aquele pastor cearense, o pessoal, não, e aí, Iago, o que a gente vai fazer? Temos que fazer. Ele falou, olha, sabe o que a gente tem que fazer? Tem que ter pena e tem que orar. Tem que orar. Porque Jesus mesmo falou, se o chefe, né, vamos falar assim, fui chamado de Beelzebu, quanto mais vocês que me servem, certo? Que me seguem. Então, o que a gente pode esperar? Ok? Então, esse é o mundo que a gente vive. Agora, não é para a gente baixar a guarda e se submeter, mas nós temos que trabalhar com as armas que foi. Por exemplo, ontem teve uma grande manifestação aos pés da Torre Eiffel, né, de cristãos. Fizeram um grande louvor lá, ou seja, então, não foram lá para levantando bandeira contra a Olimpíada, nada disso. Mas eles fizeram um grande louvor em praça pública. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer como cristãos. Mostrar ao mundo que existe uma esperança, existe uma diferença. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Ok? Queria só rapidamente aqui, antes desse versículo que o Roman ali colocou, né, o Romani colocou, o atleta colocou no YouVersion, vem o versículo, que é o versículo 12 de 1 Timóteo 6, eu queria compartilhar o versículo 11 com vocês, para a gente analisar um pouquinho esses dois, antes de partir por segundo ponto, que nós temos só dois nessa manhã. E diz assim, só para dar o contexto, Paulo está escrevendo a Timóteo, um jovem, que era discípulo dele, se converteu ali, junto com Paulo, numa pregação, provavelmente de Paulo, e vinha trabalhando, e ele veio, e ele já estava na liderança de igrejas. E Paulo, então, está falando de várias controvérsias ali nessa carta, que os homens iam... Tudo que a gente está vivendo hoje, se você quiser ter uma ideia disso, lê essa carta, é muito fantástica, porque parece uma carta que foi escrita ontem. Né? É perfeita. E aí, quando chega esse ponto, ele está falando, inclusive, ao amor, o dinheiro, todas as coisas que o povo ali estava fazendo. E então ele chega para Timóteo, como ele poderia estar chegando para mim, para você que está aqui hoje, a você que vai nos escutar pelo YouTube. Não é? Fala, você, porém, homem de Deus, mulher de Deus, fuja de tudo isso e busque a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Só para a gente poder realmente captar a importância disso. Quando ele fala aqui, homem de Deus, isso é tanto um encorajamento para que Timóteo não esmurecesse, para ele falar, eu vejo aquilo lá, o mundo não nos ama, eu vou chorar, né? Vou arrumar uma casca de caracol e vou ficar lá, até Cristo voltar, eu vou ficar lá enroladinho. Não é isso que ele espera da gente. Nós temos uma missão, amém? E então, aqui mesma coisa. Então é um encorajamento como um desafio para Timóteo. Fala, Timóteo, apesar de toda a resistência, apesar de todo o mal que existe no mundo que a gente vive, não baixa a guarda. Seja sal e luz. Seja sal e luz. Ok? Esse é o grande projeto que Deus tem para mim e para você. Então, é como se ele falasse ali, para que andemos, hajamos e ainda reajamos como tal, como homens e mulheres de Deus, como filhos de Deus, como quem foi resgatado da escuridão. Eu não pus aqui, mas aquele versículo de Colossenses 1,13, que é muito legal, fala que aquele que nos resgatou do império das trevas, porque o mundo está em escuridão. É interessante que ontem, né, alguns veio a mão de Deus. Não sei, não vou dizer nada. Ontem, Paris estava no escuro, né? Teve um blackout ontem à noite lá. Né? Não sei. Não sei o que aconteceu. Mas é interessante que os homens de Deus e mulheres de Deus, entre os atletas, existem muitos cristãos. Assim como esse rapaz que escreveu, que postou o vídeo lá no YouVersion. Né? E eles vão estar lá, e eles são luzes, não na cidade, naquela cidade, Paris,
naquela Olimpíada, para tantos outros atletas que talvez estejam lá decaídos, desesperados, temerosos, e tenho certeza absoluta que o Deus soberano vai usar cada um deles lá para transformar vidas, para consolar corações, para ser Jesus ali. Tem uma comparação que é interessante, a gente está fazendo essa série junto com o pastor Bisi, e logicamente isso aqui ele não falou, mas ele fez uma comparação. Ele falou, nós somos Jesus onde nós estamos. E pode parecer muita presunção da nossa parte, não é? Por isso eu sempre brinco aqui, que eu gosto lá da igreja do Douglas Gonçalves, Jesus Copy, né? Somos cópias de Jesus, e na verdade esse é o chamado que nós temos. Então como que nós estamos lidando com esse legado? Você tem sido uma boa cópia de Jesus? Tem pessoas que nunca vão ouvir a voz de Jesus, tem pessoas que nunca vão ter oportunidade de saber de Jesus. Tudo o que eles vão saber de Jesus, eles vão saber através da tua vida, do teu proceder. Como você reage a cada situação, boa ou ruim. Amém? Essa é a realidade. Essa é a realidade. E Paulo está falando, homem de Deus, mulher de Deus, desperta. Desperta. Sai desse esqueminha do teu trabalho, de não sei o quê, do seu horário, porque todos nós temos todas as desculpas do mundo para dar. Você sabe como eu trabalho? Você sabe o trabalho que meus filhos ou meus netos dão? Você sabe quão pouco eu ganho? Você sabe quão pouco tempo livre eu tenho? Olha, a gente é muito craque em dar carteirada. A única coisa que a gente não é craque, porque a gente não tem coragem, é de falar, ó, eu não vou porque eu não quero. Acordei com preguiça. E decidi ficar em casa. Quando a gente vai perguntar, sabe o que é que o cachorro da minha sogra passou mal e a gente teve que levar para coisa. A gente não é assim, né? Eu tenho um problema de coluna. Nossa, eu tenho uma, como é que chama? Esqueci até o treco lá. Eu tenho um stent, então eu sou cardíaco. Então, vai ter alguma coisa? Não, não posso. Não posso porque um dia, há 2 anos atrás, fiz um exame e falaram que eu tinha que botar um stent. Aí, vivo minha vida normal, graças a Deus por isso. Só uma vez que eu fui no Toninho lá, que o Toninho é muito rápido, foi andar lá, eu fui subir a ladeira com ele foi tomar um café lá no Lava Rápido e quase morreu. Foi antes de colocar o stent. Aí que eu percebi, realmente eu estou com algum problema, tem que baixar a bola. Né? Fora isso, gente, vamos ser sinceros aqui. Timóteo tinha alguns problemas de estômago. Acho que muitas vezes ele, como menino, chegou para o Paulo, não sei o quê. Paulo até falou para ele, lembra? Tem até uma passagem que falou, ó, menino, toma aí um pouco de vinho, que faz bem para o teu estômago, e vamos lá. Vamos lá. Né? E aqui ele está falando, seja homem, homem de Deus. Fuja de toda essa desculpa, fuja de todas essas coisas que se falam, e olha, busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Olha, a gente falou da mansidão a semana passada. Não é? São essas coisas que buscam. E é interessante que a gente pode parar aqui e ver Paulo falando assim, vocês foram, isso está em 1 Coríntios 6,20, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Qual é esse alto preço? Muitas vezes, quando a gente pensa no Evangelho, a gente pensa, bom, o Evangelho não é para mim, o Evangelho é para aquele que não conhece a Cristo. A gente vai mostrar aqui nas outras passagens que, na verdade, o Evangelho é para cada um de nós. É para mim hoje, para você. Porque a gente tem um grande defeito ou uma grande distorção no nosso entendimento da fé. Que nós chegamos à fé pela graça, nós somos salvos por Jesus. Então, de repente, a gente um dia aceitou o apelo e a gente confessou a Jesus como nosso Senhor e Salvador, fomos batizados, temos carteirinha, temos o diploma lá na parede de batismo e tudo mais. Só que
a gente tenta fazer o resto pelas obras. Eu tento ser um bom homem, eu tento ser amado pelo... Eu, como pastor, então, quantas vezes eu já pisei nessa bola, querendo ser amado por vocês, querendo ser... né? No final do culto, alguém vem dar um tapinha na minha mão. Ô, pastor, foi um bom culto, alguma coisa assim. E aí eu percebo que eu estava esquecendo do principal. Que é aquele que morreu por mim e que me ama. E o texto segue, né? Quando ele fala aqui, combata... perdão, aqui na minha cabeça já veio o segundo texto, perdão, eu estou pulando aqui, eu não quero fazer isso. Então, eu acho que está muito claro aqui, né? Então, o que ele está pedindo aqui? Para fugir de controvérsias, de brigas, mas de todas as coisas que tentam nos afastar a Deus. Nosso trabalho nos tenta afastar de Deus? Nossos relacionamentos nos tentam afastar de Deus? Pastor, eu estava tão bem na igreja, muito comum com jovens isso daí, né? Estou tão bem na igreja, estou indo lá, e de repente conheci uma menina, é a menina dos meus sonhos, só que a menina, não sei, o pai e a mãe têm outra devoção, vamos falar assim, né? E aí o rapaz, aí vem um domingo, no outro não vem, aí de repente, você vê, está numa vida totalmente diferente, né? Então essas coisas, até as nossas amizades são uma coisa para a gente prestar atenção. Ok? Mas como segue o texto aqui, e aí vai para o texto que foi o que a gente leu a princípio. Começa com o quê? Combata o bom combate da fé. Combata. Interessante. Por que isso? E aqui, só para pegar mais um trechinho do Sermão do Monte, antes de Jesus falar do sal e da luz. Antes de falar da luz. Ele fala, como vocês são o sal da terra. Isso é Mateus 5,13. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Combata, portanto. Como é que a gente vai combater? De vez em quando orando. De vez em quando só falando, olha, não é isso não. Para os nossos filhos, para os nossos irmãos, primos, sobrinhos, para as pessoas à nossa volta. Porque se a gente chegar, ai que legal, meu filho, né? E a gente esquece, para ser amigo, esquece do Evangelho. Uma coisa que é importante a gente saber, todos nós, um dia compareceremos diante do tribunal de Cristo. Sim? Ok? Aqueles que não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, vão ser julgados pelos seus atos. Infelizmente, a gente sabe qual é o resultado. Por isso Jesus teve que vir. E essa é a base do Evangelho. E eu não sei se você tem isso claro, e eu vou repetir aqui, não porque fala, lá vem o Carlos falar de novo do Evangelho. É porque o Evangelho é vida para nós. E é muito importante, porque muitas vezes a gente pensa que nós somos cristãos, nós somos membros da igreja, porque nós somos bonzinhos, né? Nós somos pessoas legais, então nós temos que ser aceitos, as pessoas vão gostar de nós. Mas nada disso. Nós somos instrumentos na mão do Redentor, amém? E é interessante, porque, mais uma vez, né, a gente pega aqui o violão, por exemplo, é um instrumento. E esse instrumento estava na mão de quem? Do João. O João vai e tira um som daquele instrumento. Se eu for lá pegar o violão, graças a Deus por isso, eu gosto, né? Eu vou tirar um outro som. E aí o violão vai responder ao seu tocador, vamos falar assim, seu instrumentista, quem estiver tocando o instrumento. Mas é só um instrumento, né? Preparado para isso. E o que o Senhor quer é que nós sejamos também instrumentos, nas mãos do Redentor, de Jesus, para ser usado disso. Isso vai ficar um pouco mais claro mais para frente, ok? Então, vamos terminar com esse aqui e falar assim, tome posse da vida eterna, para o qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Tome posse da salvação.
Tome posse da vida eterna. Será que a tua salvação, a tua conversão está só num diploma que está pendurado na tua parede? Ou guardado numa gaveta lá da sua casa? Se você já deu esse passo. Se você nunca deu esse passo, sabe que esse passo é para você também. Um dia você é convidado, convidada para dar esse passo. Tome posse da sua fé, da vida eterna, para o qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Tudo indica aqui que Paulo está falando do dia do batismo de Timóteo, onde ele chegou na frente de toda ali a galera, certo? A sua congregação, e falou: olha, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Você aceita, você confessa que Jesus é o Filho de Deus? Sim, confesso. Então, em nome de Jesus, você é batizado, né? Mais ou menos como a gente faz aqui. Então, o que isso significa? Quando isso acontece, é porque em algum momento da nossa vida o Espírito Santo falou conosco. O que é o Evangelho? É aquilo lá, que nenhum de nós merece ir para o céu por nossos próprios méritos. Sim ou não? Ok? Tudo certo para você isso? Eu não sou bom o suficiente. Você não é bom, não é boa o suficiente. A gente anda fazendo tudo certo, ao nosso ver, mas de repente algumas pessoas ao longo do caminho nós vamos ver, nós ferimos um, machucamos outro, lesamos outro, porque nós somos assim, essa é a nossa natureza. Não é? Os judeus, por exemplo, tentavam seguir a lei de Moisés. Seguiam a lei, tentavam, porque eles achavam que pela lei, e isso era muito orgulhoso, porque chegavam num ponto, eles sabiam que não tinham cumprido, porque não estava no coração deles cumprir, mas eles punham aquela máscara, né, esqueci a palavra agora, hipocrisia, né, de onde vem a palavra hipócrita, e seguiam a vida. Então a gente pode ser assim. E muitas vezes nós somos assim, mesmo hoje. Então é muito importante aqui, quando Paulo olha para Timóteo e fala: tome posse da sua vida, da vida eterna. Lembre-se, por que você está aqui? Porque Jesus um dia veio, Deus olhou para nós, pela nossa destino caído, pela situação do mundo, por causa do pecado lá de Adão e Eva, Gênesis 3, não faz tanto tempo que a gente passou por esse texto aqui, né? E aquele pecado, pelo egoísmo, de querer ser o seu próprio Deus, de ter o mesmo valor de Deus, conduzir o seu próprio destino, está no nosso coração. Como é que a gente se livra disso? Jesus veio para isso. Ele viveu, nasceu da Virgem, certo? Nos deixou muitos ensinamentos, nos deixou os princípios do reino, mas morreu naquela cruz, por mim e por você. E por isso nós podemos ser justificados. Só que ele ressuscitou, graças a Deus por isso. E graças a isso nós temos vida. E é então este lembrete que Paulo está fazendo para Timóteo, e ele está fazendo para nós hoje. Tome posse da vida eterna. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado. Amém? Eu queria então talvez a pergunta mais importante que a gente tem aqui. Como podemos combater o bom combate nas condições em que nos encontramos? Que tipo de influência Deus espera que nós exerçamos no mundo? Então, para que isso seja possível, é mais importante que, primeiramente, cada um de nós entenda quem nós somos em Cristo. Amém? Para que possamos, de fato, iluminar nossa família, nosso bairro, nossa cidade. Eu estou colocando aqui essa conclusão para essa primeira parte. Vivamos a realidade do Evangelho em cada momento da nossa vida, com boa consciência sobre o tempo e o ambiente que nós estamos inseridos. Gostei muito do que o Iago falou, naquilo que eu comentei no princípio, porque ele fala: olha, vamos orar por essas pessoas, vamos abençoar, que é esse que a palavra nos manda fazer. Não é? Fala: pô, mas como é que é? Não, mas o que Jesus fez quando ele estava lá na cruz? Ele olhou para a turma e falou: pai, não imputa pecado mesmo. Perdoa que eles não sabem o que estão fazendo. E aí as pessoas podem dizer: mas ele era Deus, eu não sou assim, eu não sou capaz. E aí ele lembrou do caso de Estevão, que está lá no começo do livro de Atos, que foi apedrejado por falar a verdade, por pregar o Evangelho, e quando ele estava morrendo, o que ele falou? Ele viu um vislumbre de Jesus
ao lado do Pai, e ele falou: Senhor, não impute a eles pecado. Mais ou menos a mesma coisa. E Estevão era como qualquer um de nós. Nós somos chamados a exercer essa influência no mundo, mas de uma forma pacífica. E esse é o grande drama, né? Ok? E eu queria então trazer esse segundo texto aqui, falando assim: nós temos uma nova identidade e uma nova missão. Ok? E talvez esse texto seja difícil para você. Por isso eu fiz toda essa introdução com o outro, que está em Gálatas 2, versículos 20 e 21. E diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse texto que estava na minha cabeça lá atrás, quando eu confundi. Que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Amém? Fácil? Dá para entender? Vamos tentar explicar melhor? Vamos ver passo por passo aqui, né? Talvez aqui esteja o cerne de todo o capítulo de Gálatas, que Gálatas é uma carta muito especial. Aliás, quando eu aceitei a Cristo num retiro, num retiro de jovens, 1900 e bolinha, eu era bem novinho, e faz poucos anos, né? Então foi Gálatas, foi sobre Gálatas. E é interessante que Gálatas, Paulo está defendendo uma tese muito importante, porque o que aconteceu? Só rapidamente aqui, Paulo saiu, se converteu, ele era um perseguidor da igreja, como ele fala várias vezes nas cartas em Atos, e aí no caminho de Damasco ele tem aquela conversão maravilhosa, né, que Jesus aparece para ele, e ele passou a ser um grande evangelista. Ele foi a Jerusalém, ele foi à Arábia, fez 3 anos que eu acho que Deus falou muita coisa a ele, né? E ele foi, e dali ele começou o ministério dele. Foi acertado com ele seguisse para os gentios, né? Para o mundo não judeu, e Pedro e João e Tiago, que tem a carta de Tiago, o irmão de Jesus, que eles iam ficar com os judeus. Só que chegou um certo momento, eles fizeram lá uma comissão entre os judaizantes e eles meio que foram fazer uma auditoria nas igrejas que Paulo tinha plantado. E eles chegam na Galácia. E eles chegam lá e falam: olha, mas vocês estão aqui, a igreja está, mas quem foi o evangelizador aqui? Quem é o pastor de vocês? E aí eles falaram: não, Paulo de Tarso. E aí eles falam: não, sabe o que é? É que Paulo, na verdade, não é apóstolo, né? Não é bem um apóstolo, porque ele não viveu com Jesus. E aí toda aquela história. E aí, qual era o grande problema da época? Hoje a gente tem outros, né? Naquele momento falou: olha, para vocês serem salvos mesmo, tudo bem, vocês aceitaram Jesus, bacana. Só que agora vocês têm que se tornar judeus. Vocês têm que se circuncidar, os homens, né? Vocês têm que... o problema da alimentação, tudo mais. E Paulo, quando ele soube daquilo, e muitos chegaram a se circuncidar e começaram a fazer. Vê que tem algumas igrejas aqui, tem até templo de Jerusalém aqui, né? Em São Paulo, né? Tem cultos aí que a turma já tem todos os menorá, todas as coisas judaicas, né? Mas Paulo ficou muito tiririca com aquilo, e então a carta aos Gálatas é uma defesa muito clara. Falou: ó, pela lei, pelas obras, ninguém vai para o céu. Ninguém vai para o céu. A gente só vai para o céu pela graça, por Jesus, por saber quem Jesus é e aquilo que ele fez por nós. Isso é o que ele vem defendendo, a carta inteira. Quando chega ali no capítulo 2, né, ele antes vai mostrar uma coisa interessante, né? Ele vai falar que ele se encontrou com Pedro. Depois disso, depois que Pedro tinha falado: abençoou o ministério dele, você vai cuidar dos judeus. Já um dia ele encontra com Pedro, ele não lembra onde foi o local, ele vê Pedro lá, e aí vê que Pedro estava negando o evangelho. Comia com o pessoal quando os judaizantes não estavam. Quando os judaizantes chegaram, Pedro, bem como um menininho,
o grande Pedro, né? Como um menininho, não comia mais assim, com os estrangeiros, queria só ficar lá. Então, Paulo vai e repreende Pedro. Fala, cara, lembra do Evangelho. Lembra do Evangelho. Então, esse é o contexto aqui. Aí chega nesse ponto, então, ele vai falar, olha, eu quero que vocês entendam isso. E esse é o ponto que eu quero fechar com vocês. Tá? Então, por favor, atenção. Que o Espírito possa falar com vocês através desse texto aqui. Fala, fui crucificado com Cristo. Fui crucificado, vamos por parte. Está aqui o texto que eu estava buscando. Gálatas 2,14, aparece aqui, Paulo falando a Pedro. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos. Então, olha que interessante. Pedro, o fundador da igreja, aquele que Jesus falou sobre ti, né? Colocarei sobre esta pedra, tal, toda aquela história que a gente conhece. Né? Pedro, naquele momento que ele se encontra com Paulo, lá perto lá de onde eles estavam, Pedro não estava andando de acordo com o Evangelho. E ele precisou ser lembrado. Então, o que é importante para mim e para você? O Evangelho é vida. Você é crente? Sou crente. Sou cristão? Sou. Saiba que a única coisa importante para você é saber que Jesus pagou o preço por você. Você não precisa mais andar caído, não precisa andar com medo, não é? Jesus pagou o preço por mim e por você. E é isso que Paulo aqui então está mostrando para Pedro. Então, quando ele fala aqui, fui crucificado, é como se ele falasse assim, eu fui crucificado com Cristo. Essa é a representação do batismo. Quando a gente desce nas águas do batismo, é como se a gente estivesse morrendo ali. Quando a gente levanta, a gente é um novo homem, um novo Carlos, o nome que você tiver. Amém? Então, é como se ele estivesse ali convidando a gente a deixar ali o nosso antigo eu, nas águas do batismo, com todas as fraquezas e pecados. E o que é importante eu e você lembrarmos nisso aqui? O nosso egoísmo, os nossos pecados é que fizeram Jesus ir para a cruz, sim ou não? Se eu não tivesse pecado, Cristo não precisaria morrer por mim. Mas se Ele morreu por mim, a consciência dessa realidade tem que me fazer mudar. Então, aquele antigo, o Carlão, como eu já falei várias vezes, você não me conhece, o Carlão, aqui, que tinha vários sonhos e desejos, vários projetos de vida, vários entendimentos, pessoa muito sábia que eu era, com os meus 22 anos, né? E, de repente, Deus foi mostrando para mim, cara, no fundo, menino, você não sabe nada. Você não sabe nada. E aí eu fui deixando que Ele falasse a mim. Ok? Então, abraçar uma nova identidade na qual não deve importar mais o que as outras pessoas pensarão de nós. E talvez isso seja uma grande dificuldade para mim e para você. Mas simplesmente o que Deus pensa. Se Ele nos ama tanto a ponto de ter morrido por nós, quem pode falar alguma coisa? Né? Nós vimos Romanos 8 não faz muito tempo. Quem pode fazer alguma acusação contra nós que Jesus que Deus não faça? Certo? No começo do capítulo, Paulo, então, já conta, né? Eu já falei disso aqui. Então, e qual é, então, a verdade do Evangelho que ele fala aqui para Pedro? Né? Qual é a verdade do Evangelho? Né? Eu acho que a gente já falou o suficiente do Evangelho. Mas para que isso aconteça, eu preciso me render, deixar morrer o meu velho eu, com todas as suas boas ideias e velhos desejos, para uma nova experiência de vida. Amém? Convertida e submetida a Deus. Mas o texto segue aqui, ele fala, fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Uau! Essa é a identidade, né, que não é moldada pelos nossos esforços, mas sim por alguma coisa muito maior do que isso. E aí, o texto que está aqui, 2 Coríntios 5, 14 e 15, fala assim, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram.
fui crucificado, certo? Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Uma nova identidade. Interessante. Se eu falo que o meu ego, os meus desejos não tão santos, os meus pecados levaram Jesus para a cruz, como é que eu posso querer que quando Ele me salva, Ele paga com o sangue dele pelos meus pecados, eu continuo sendo o mesmo cara egoísta, pecador, desejoso das coisas boas ou más? O que Paulo está falando para mim e para você hoje, e eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, por mais chato que esteja sendo para você nesse momento, é: o que Deus requer de mim e de você? Que a gente entenda o que o Evangelho implica. Nós morremos para Ele. Ele nos salvou, Ele nos perdoou. Folha limpa, folha branca. Mas agora, onde o reino habita? O reino habita dentro do nosso coração. Amém? E então, quem habita? É Cristo. É Cristo. E aí o texto segue falando assim: a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? É muito impressionante para mim, eu não sei você, se você já fez esse tipo de reflexão quando você está no seu momento de a sós com Deus. Jesus me amou tanto. Eu vi outro dia, alguém postou um negócio antigo, de um padre aí que fala: olha, me senti muito orgulhoso. Quando olho para a cruz, eu me sinto muito orgulhoso. Porque eu falo: eu sou tão bom que Deus decidiu morrer por mim na cruz. Mas aí ele fala: quando olho para os meus pecados, eu vejo que eu sou tão ruim que Deus precisou morrer por mim na cruz. Essa é a fé que salvou Abraão. Essa é a fé que salvou Moisés. Essa é a fé que salvou a pessoa que me apresentou o Evangelho. Essa é a fé que Jesus espera que você tenha e compartilhe dela. Vivo-a pela fé no Filho de Deus, porque Ele me amou e se entregou por mim. Então, o que a gente pode dizer? Vivo pela fé, em concordância, dependência, completa confiança no Filho de Deus. Cada dia é uma oportunidade de confiar e depender em Jesus, de Jesus, permitindo que a sua vida se manifeste através de nós, através da minha vida, através da sua vida. E deixa eu falar uma coisa que tem muito a ver com a mansidão que a gente falou semana passada. Nisso daqui, nesta vida aqui, já não tem mais espaço para o... Vocês perceberam como eu sou bom? Percebeu como eu sou eficiente? Percebeu como eu sou espiritual? E aí eu fico jogando confete na minha cabeça, né? Mas se eu tiro esta presunção que muitas vezes nós temos e falamos: olha, a vida que eu estou vivendo graças ao Espírito Santo, que é Jesus habitando em mim. Ok? É isso que o texto traz para nós aqui. Então, porque Ele me amou e se entregou. É uma vida de fé, onde cada ação, cada decisão é guiada pela confiança em Cristo. Esse é o fundamento de uma vida vibrante e plena, vivida em união com o nosso Salvador. Amém? E o texto, esse é o último versículo que eu quero compartilhar com vocês, para a gente vai então chegar às conclusões. Paulo ainda põe mais um versículo acabando aqui, o Gálatas 2. Ele fala: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Olha que interessante, ele está falando aqui, né, que esse presente gracioso, que é a salvação, todo o plano de Deus para nos resgatar todos os homens, desde Adão, né, todo esse plano que Ele fez, é um presente. Se eu olho para isso como algo sem importância, que eu quero continuar na minha vidinha, de fazer minha corridinha, dar uma andadinha, meu serviço, meus relacionamentos, minha cervejinha no boteco, né? Parece que tudo isso que Jesus fez não teve importância, né?
É como se eu estivesse anulando o propósito de Deus para a vida. Então, eu não coloco de lado, eu não invalido, nada disso, o imerecido favor de Deus por mim. Né? Aí ele segue, pois se a justiça vem pela lei, e aí o que ele está falando? Né? Como se eu, de novo, pudesse ser salvo por ser uma pessoa boa, como algumas religiões defendem, né? Ok? Jesus morreu à toa. Para que Jesus veio? Morreu infundadamente, sem nenhum propósito. Ok? Então, Cristo morreu justamente porque eu e você não temos como ser bons. Duro para você? Para mim é. Para mim é. Mas quando eu descanso nessa verdade, Deus pode agir através de mim. Então, para terminar, 3 minutos aqui. João vai se preparando aí para tocar uma música para nós. A proposta divina para o cristão genuíno, que é o título que a gente tinha posto, antes de falar dos dons. Ou seja, a proposta divina é o uso dos dons, mas como? Então eu queria fazer 3 reflexões bem rápidas aqui para você, com 3 perguntas. Primeira, temos uma nova identidade. Se nós aceitamos a Cristo, nós temos uma nova identidade. E aí a pergunta que eu faço a você: as pessoas têm me identificado com Jesus? Para você pensar. No teu trabalho, na tua casa, tua família, né? Família mais aberta. Eles se identificam com Jesus? Se não, coloca isso diante dele. Uma outra coisa, uma nova missão. Que você pense aí no teu coração. Eu aceitei a missão que Deus me deu? É muito bom a gente pensar na salvação. Ah, que maravilha, Deus me aceitou, pagou os meus pecados. E aí? E aí? O que aconteceu a partir disso? Tem um desenho bem antigo aqui, que eu já usei uma vez e nem pensei em melhorá-lo, mas acho que dá para vocês entenderem. Essa é uma situação comum, não é? Eu fico todo dia pedindo, né? Ah, Senhor, traga as pessoas à igreja. Só que esse é o módulo consumidor. Esse é o módulo luzes da cidade. Amém? A igreja vai com você. O evangelho vai com você. Você tem aceitado essa missão? Ou está bem cômodo para você só se preocupar com isso no domingo às 10 da manhã? E aí de repente você reclama, nossa, é muito cedo o culto. E aí de repente eu chego, quando o louvor já está correndo, aí escuta a mensagem, e aí fala, nossa, o pastor demorou muito. Você está conseguindo levar essa missão a sério? Ser luz na cidade, ser luz na sua casa, na sua família. E o último ponto aqui, nova prática de vida, uso dos dons, que eu não falei nenhum. Talvez você tenha uma boa ideia, senão nós vamos começar a falar disso a partir da semana que vem. As minhas prioridades demonstram que estou usando meus dons para a missão? E esse último quadro é provocativo. O Evangelho está indo com você para a sua semana? Fecha teus olhos, vamos orar. Você já tem essa nova intimidade, essa nova identidade em Cristo? Você entendeu como é importante que o seu ego morra? Estamos falando de coisas espirituais. Para que Cristo possa viver em você,
frutificar em você, que o fruto do Espírito que vimos nas últimas semanas possa aparecer através do seu proceder. Você está disposto, disposta a ser Jesus, ou ser o representante dele, no meio em que você atua, em que o Senhor te colocou? Se sim, eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento, para que a gente possa orar, que o Senhor possa realmente te usar. Fala: Senhor, eu quero dar esse passo de fé, Senhor. Eu quero ser usado, Senhor, da maneira que te agrade, como um luzeiro realmente, Senhor. Não importa quanto tempo de estrada você tenha, hoje o Senhor está te chamando para pôr um novo marcador na sua estrada, na sua caminhada, falando: até aqui o Senhor me ajudou. Glória a Deus por isso. Mas a partir de hoje, eu quero também ajudar. Eu quero participar da colheita. Eu quero participar da iluminação da nossa cidade. A começar da minha casa, da minha família, do meu trabalho, da minha escola. Usa-me, Senhor. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer. E pedir para que o Senhor veja as pessoas que estão aqui levantadas, Senhor, que decidem hoje te honrar com esse passo a mais, ó Pai, esse mergulho mais profundo na fé, que é de seguir mais de perto, de escutar realmente a tua voz e fazer diferença no seu meio. Aquele mandato que o Senhor deu a Adão lá atrás, Senhor, para administrar o mundo, comandar o mundo, influenciar, exercer liderança. Esse é o chamado que o Senhor quer fazer a todos nós, Senhor. Enquanto o mundo está querendo provar que o Senhor morreu, ou que o Senhor nunca existiu, nós queremos dizer, ó Pai, que nós vamos combater o bom combate, Senhor. Nós vamos tomar posse da vida eterna que o Senhor nos deu em Cristo, Senhor. E se existe alguma pessoa aqui hoje, Senhor, que ainda não deu esse passo de fé, Senhor, ouve também, se eles quiserem orar nesse momento, falando: Senhor, eu quero receber o Senhor no meu coração, quero abrir o meu coração a Ti, para que a partir da próxima semana ou a cada dia possa receber os dons que o Senhor também nos dá gratuitamente, para que possa ser usado para o Seu reino, para que tantas pessoas, Senhor, que ainda precisam ser alcançadas nesse mundo, tantas pessoas que estão se maravilhando, Pai, com o humanismo, com a vida que no fundo, Pai, as estatísticas mostram quanta insatisfação, quanto temor, quantas pessoas que precisam de terapia o resto da vida, Pai, porque não conseguem sentir satisfação. E a gente sabe a satisfação que só vem de Ti, só o Senhor pode dar. A satisfação que está em Jesus, a satisfação que está em nos rendermos, baixarmos o nosso eu, para que Jesus viva em nós a cada dia. Transforma o nosso ser, Senhor. Cada dia é dia de aprender. Cada dia é dia de dar mais um passo na Tua direção. Fortalece o Teu povo, Senhor. Transforma a nossa igreja. Aviva a nossa igreja, Pai, como foi a oração de Elisa no princípio. Nos dá a entender mais o Teu propósito para cada vida. Sabemos que o Senhor tem esse propósito maravilhoso para cada um de nós, Senhor, de sermos luz. Nos usa para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém.